Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais este episódio do nosso podcast filosófico, atividade promovida pela Organização Internacional Nova Acrópole do Brasil. Vamos dar continuidade à saga do pequeno mago Harry Potter e, para isso, continuamos a conversa com a professora Paula Poloni, da Nova Acrópole de Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul. Olá, Paula, seja muito bem-vinda. Olá, Pedro. Olá a todos os ouvintes. É uma honra, uma alegria novamente estar aqui. A honra é nossa, Paula, e também a presença do professor João Paulo, da Nova Acrópole de Lauro de Freitas, na Bahia. Tudo bem, João? Seja bem-vindo mais uma vez. Olá, Pedro. Muito bom estar aqui com vocês novamente, com aqueles que nos escutam, para continuar a nossa reflexão filosófica sobre a saga desse pequeno grande herói. E esse herói que chega nesse momento e nesse nosso episódio do podcast a dois pontos bem cruciais da saga. O filme, a obra, O Enigma do Príncipe e As Relíquias da Morte, parte 1. Então, Paulo, eu gostaria de ouvir um pouquinho para você fazer uma breve sinopse dessas duas obras para a gente começar a dialogar. Qual é o ponto da trajetória que está o Harry nesse momento e que elementos filosóficos, simbólicos, da magia, né, que essa saga nos traz, nós podemos refletir com essa obra. Isso mesmo, Pedro. Então, o pequeno Harry está conhecendo, né, a Ordem da Fênix, se integrando a essa comunidade de magos que está nesse processo de enfrentamento do Voldemort. E agora o Harry vai gerar uma maior proximidade com o seu mestre, que é o Dumbledore, que vai acompanhá-lo ao longo de todo um período, educá-lo e dar algumas missões especiais a ele, né? E também depois, no outro momento, né, na Relíquias da Morte, a gente vai ver uma série de desafios que ele, junto com seus amigos, vão enfrentar, já sem essa companhia tão especial de Dumbledore, em busca das Horcrux, ou seja, vão enfrentar esse processo todo de realmente lutar e vencer ao Voldemort. Bem, então sempre começamos com alguma frase que nos inspira e gostaria de começar com um trecho no filme Enigma do Príncipe que diz: todos os dias, todas as horas, talvez nesse exato minuto, forças das trevas tentam penetrar as paredes deste castelo, mas no final, a maior arma delas são vocês, é para que reflitam. Mais uma vez, essa frase é de Dumbledore, no filme Enigma do Príncipe, que dá o tom do ano, do período que vão enfrentar. Então, como a gente pode entender esse tema da infiltração que acaba acontecendo, né, nesse filme também, que vai se reverberar no Relíquias da Morte parte 1, e que relações a gente pode fazer com as nossas emoções, com os nossos pensamentos? Pedro, se nós nos remetemos a tradições antigas, a gente encontra referências a essa luta que o ser humano tem contra essas infiltrações, e me vem à cabeça agora, por exemplo, o Bhagavad Gita, que nos fala sobre nossas lutas contra as nossas debilidades, as nossas tendências materiais. Eu, quando escutei essa frase do nosso queridíssimo mestre Dumbledore, me veio na cabeça de que essa guerra, no final das contas, é uma guerra contra nós mesmos. Nada reverbera em nós, vindo de fora, se não temos algo dentro que vibre na mesma frequência. Então, no final das contas, o que o ser humano faz é lutar contra ele mesmo. E o herói, Harry, e os seus amigos nessa saga, eles precisam entender a mensagem desse grande mestre como um processo de atenção, um processo de blindagem interna com as suas virtudes, com as suas faculdades psicológicas bem centradas, para não deixar que esses elementos externos que reverberam dentro causem danos, causem problemas, né, que tirem eles do caminho. Eu enxergo dessa maneira.
nós podemos ver o Harry passando por alguns desafios, e aí nós vamos ver dois personagens interessantes que vão se destacar, que é o professor Slughorn e também o Draco. E a gente vê aí um processo de imoralidade se assentando, também se apresentando com os comensais da morte. Também aparece aí um defeito, como no Bhagavad Gita chamam Kuravas, né? A gente vê aí a vaidade, essa ganância pelo poder. E o próprio Harry, ele passa também um desafio interno, porque ele tem acesso a um livro, que era o livro do Snape, né? Quando estudava, e ele passa a conhecer alguns segredos da matéria. E ele passa a usar isso sem o devido conhecimento e sem a devida moralidade e sabedoria. Também é um desafio que ele vai precisar aprender. E a gente vê que quando a imoralidade se assenta numa sociedade, a partir daí abrem fendas, abrem espaços para que o mal possa se apresentar. Então a moral é muito importante para também estabelecer uma sociedade mais harmônica, justa, onde não entrem injustiças. E o que aparece aí é que justamente a injustiça entra não por fora, mas pelos seus integrantes, pelos seus indivíduos que compõem essa sociedade. Puxando um pouco aí do que a Paula nos trouxe, a gente vê que a imoralidade é justamente o afastamento da via moral, o afastamento de uma vida que seja pautada pelas nossas faculdades mais importantes, as faculdades mais essenciais, as nossas virtudes, as nossas qualidades, aquilo que a gente tem de melhor dentro de nós. Quando a gente se afasta disso, a gente está sendo imoral, a gente está distante de uma via moral, como eu comentei anteriormente. Em alguns momentos, Harry mostra esse aspecto, né? Eu sei que a gente tem outros personagens aí que demonstram, Paula fez uma relação muito importante com o aspecto social, coletivo, com a queda da justiça, mas eu queria citar uma cena em que Harry se afasta desse seu centro, deixa que uma debilidade o pegue e abre uma fenda enorme. Quando ele toma a decisão, ou melhor, quando ele reage com ira ao ataque dos comensais à casa dos Weasley, ele abre uma fenda importante que coloca diversas pessoas em risco. Quando ele sai ali, cedendo a essa armadilha, por ira, ele está abrindo fenda. E isso acaba causando que todos vão atrás dele, né? Aqueles que lembram aí um pouco mais do filme. A Gina sai atrás dele, os outros saem também para defendê-lo e acabam deixando o castelo, né? O centro, o bastião, a casa desguarnecida, e acaba que eles perdem um quartel-general por conta dessa má decisão, em virtude de uma fenda aberta pela ira. Então esse é um ensinamento importante para a nossa vida diária, né? Eu lembro de uma obra fantástica de Sêneca sobre a ira, em que ele nos fala que a ira talvez seja um dos elementos psicológicos mais destruidores na vida do ser humano. E a gente, como nós combatemos isso? Estando no centro, pautando nossas ações e nossa vida e nossas virtudes. Outra cena importante é quando a marca de Voldemort aparece no final, né, chamada pela Bellatrix, e todos os magos do bem elevam suas varinhas e colocam a luz para combater as trevas. Eu acho essa cena muito bacana, muito simbólica, porque é justamente isso. A luz vence as trevas. A nossa luz interior vence as trevas que trazemos para o nosso caminho. Vence as trevas que, porventura, venham aparentemente de fora. E essas luzes, João e Paula, são as virtudes humanas. Muitas vezes, quando o João falava dessa cena em que o Harry é tomado pela ira, por esse rompante, e sai a fazer, né, sem muita reflexão e pensando não só na consequência para ele mesmo, mas para o todo e para
para o que o Harry representa, isso gera consequências, como bem falou o João, e se a gente já dá um salto no tempo e vai lá no filme Relíquias da Morte, quando o Harry quer simplesmente viver a experiência sem as pessoas que o cercam, por entender que é o caminho dele, que as pessoas... É com ele o negócio, e mais uma vez esse rompante entra. Na verdade é um esquecimento do caminho, né? É um esquecimento do centro, por estar com essa sombra, né? Como bem falava o João. Como é importante, Paula, esse lembrar do centro, lembrar de onde se vem, lembrar quem se é, para que nesses momentos, né, a ira, ela pode até vir, mas o Harry lembra quem ele é. E há momentos que ele lembra, e quando ele lembra, ele é capaz de conduzir essa trilha, essa saga, em direção a essa luz que emana, né, da força mais interna do ser humano. Isso mesmo, Pedro. E se observamos ao Dumbledore, ao mestre de Harry, nós vemos ele sempre com essa atitude de lutar e de estimular o seu discípulo, ensiná-lo de que é necessário lutar contra aquilo que nos impede de desenvolver e expressar esses aspectos luminosos. E nesse sentido, a gente vê uma série de virtudes, como a própria confiança, o entusiasmo, que vai estar ligado à memória, né, nessa obra, quando a gente vê também que o Harry ele tem um desafio, onde ele precisa seguir uma série de orientações do seu mestre e precisa resgatar uma memória do seu professor de poções. E ele precisa ter um êxito. Esse êxito é necessário para que realmente eles possam realizar com eficácia esse combate contra o mal. E isso exige muita confiança e muito entusiasmo. E aí a gente lembra daquela poção que ele ganha, né? O Felix Felicis. E fica muito evidente que aí está presente a confiança. A confiança que é interessante, vai inspirar também o próprio Rony no jogo de quadribol. Ou seja, o êxito depende muito da confiança. Não se trata apenas de uma poção, embora no mundo da magia ela vai ter um efeito muito interessante, mas se trata talvez dessa pequena poção que possamos tomar, né, no nosso dia a dia, diante dos nossos desafios, que é a confiança e o entusiasmo. De toda maneira, aparece algo importante aí da memória com o professor de poções, porque ele se recorda da educação de Tom Riddle, que depois se transforma no Voldemort. Ou seja, muitas vezes vamos nos deparar com erros e vamos precisar corrigi-los, vamos precisar corrigir a nossa rota. E isso exige coragem, e isso é necessário. Eu ia ressaltar justamente isso, Paula, a virtude da coragem. É outra cena também muito simbólica, quando o Harry, conversando com o professor Horácio, né? Eu prometo não assassinar aqui a pronúncia falando o sobrenome dele, mas o professor Horácio lembra da mãe de Harry, lembra das virtudes dela, lembra de ter ganho um presente, e Harry, ele invoca a coragem, lembrando do amor da mãe. Ou seja, ele lembra o professor de que é necessário agir com o coração, inspirado no amor da mãe, para poder vencer essa trava dele, né? Porque o professor ele tem muita vergonha, né? Ele até fala, isso me arruinaria, lembrar disso me arruinaria. Mas é inclusive uma atitude muito nobre dele, ele vencer essa prova. O professor Horácio, ao vencer essa prova interna de lembrar de um erro terrível que ele cometeu no passado, ele faz isso invocando a coragem, inspirado na invocação que Harry faz da coragem. Quando a gente fala das virtudes, há sempre uma grande inspiração, como bem nos colocou a Paula,
que são os grandes mestres, né? E Dumbledore, sem dúvida nenhuma, é um grande mestre que inspira coragem, e que coragem é essa ação de coração generosa, como a gente falava, essa generosidade, né? Desse grande mestre que vai conduzindo os seus discípulos à maneira que precisa, né? Que cada discípulo vai precisar viver uma experiência. E é muito interessante que Dumbledore ele dá duas direções para os seus dois discípulos que são exitosos, tanto Harry Potter quanto o Snape. Ainda que para Harry o Snape pareça um traidor, o Snape ele cumpre sua função de discípulo de uma maneira muito dura, muito difícil ao longo da trajetória, o que mostra a força do seu discipulado, né? A força da sua coragem, mas são discípulos de Dumbledore. E também Dumbledore vai mostrar toda a sua força, toda a sua inteligência, toda a capacidade de ler a natureza de um grande mestre ao deixar os presentes para Harry Potter, para Hermione, para o Rony, para que essa ideia do mestre e da relação discipular, da relação mestre-discípulo, se expressa no filme Relíquias da Morte Parte 1 de uma maneira muito bonita, que é, a partir desses presentes, essa relação do mestre e discípulo nunca morrerá, né? Então é um símbolo. Então eu gostaria que vocês falassem um pouco sobre o Dumbledore como esse grande mestre e da relação dos discípulos para viver a experiência que os mestres, os grandes mestres da humanidade nos direcionam. Bom, Pedro, acho que a gente pode seguir aqui, tem muitos elementos para tratar nessa relação. Primeiro, dizer para o pessoal que sobre a relação de Dumbledore com o Snape a gente vai comentar no próximo podcast com mais detalhes, hein? Mas eu acho que para começar, a gente pode pegar aquela cena ainda no Enigma do Príncipe, quando eles vão na caverna, né, buscar a Horcrux, né, a primeira, né, a Horcrux, e Dumbledore dá uma instrução muito, muito firme para Harry, dizer assim, olha, ali no momento de tirar, né, aquele líquido maligno e para poder acessar a Horcrux, ele fala assim, eu vou fraquejar, sintetizando, eu vou pedir que não, eu vou pedir que você me mate, vou pedir que você atenda à minha fraqueza, e você não pode fazer isso. Aquela cena é muito forte, porque você vê que o amor e a obediência de Harry precisam se expressar em manter o sofrimento do mestre enfrentando a prova dele. Isso é muito interessante, porque numa primeira reação, é uma primeira reação humana, nós atendermos os pedidos, os chamados daqueles que a gente ama para sanar a dor. Só que aquela dor, ela é necessária para vencer uma prova maior. E Harry precisa ser extremamente obediente, mesmo sem compreender no início o processo, vencer toda esse instinto mesmo, né, de sanar a dor daqueles que a gente ama. Essa cena me toca bastante porque Harry demonstra sua completa obediência e amor ao expressar isso às ordens do mestre. A gente vê uma relação realmente muito especial entre o Harry e o Dumbledore, muito próxima, muito íntima, de muitas virtudes que surgem nessa forma de relação. E é muito bonito ver como o Dumbledore está até bastante carinhoso, né? Já mais velho. Ele também já sabe, né, que está fazendo de alguma forma a sua partida e prepara seu discípulo nos últimos momentos, reconhecendo o quanto ele tem crescido, o quanto ele tem amadurecido. E uma das virtudes que ele traz, que o Harry possui também, e que sem dúvida podemos ver no Dumbledore, é a própria gentileza. Apesar de todos os desafios, Harry e Dumbledore sempre se mantêm puros, sempre se mantêm nobres, sempre se mantêm bondosos. E isso é uma virtude, uma característica que aparece em ambos. E eu acho que essa relação é realmente muito especial, muito bela, e que demonstra como essas virtudes são realmente forças.
a gente vê na obra do livro, né? A gente vê também que ocorre a despedida, o funeral do seu mestre, com muitas pessoas que o conheciam, que ele tocou o coração, que ele alcançou, né? E tudo que ele contribuiu com tantas pessoas e personagens desse mundo bruxo, desse mundo da magia. E lembramos de novo aquele belo simbolismo da Fênix que já comentamos num episódio anterior, onde Harry jura ter visto uma fênix voar ao infinito quando vê as labaredas do fogo nessa despedida no funeral do seu mestre. Então, lembramos desse halo, dessa recordação que é o impacto que tem a sabedoria e os grandes mestres de sabedoria no mundo. O quanto inspiram as pessoas e o quanto podem inspirar essa luta pelo bem. E a gente vê algo muito interessante aí depois que aparece nas Relíquias da Morte, porque o Dumbledore é realmente muito inteligente, muito estratégico, e ele conhece muito bem os seus discípulos. Ele conhece suas virtudes e defeitos, como se já soubesse exatamente as provas pelas quais eles iriam passar. E isso se demonstra através dos presentes que ele vai deixar para os 3 amigos, onde ele deixa o desiluminador para o Rony, simbolizando que ele possa encontrar a luz nos momentos sombrios, que ele possa encontrar essa confiança, essa esperança. No caso da Hermione é bem interessante porque no Relíquias da Morte ela vai vivenciar um desafio, uma prova que é de alegria também. Como sempre, a investigação, ela tem que descobrir enigmas da história e poder entender o que está acontecendo para ajudar os seus amigos com a sua inteligência. E ela passa por um desafio onde ela precisa se manter firme no seu propósito, no seu entusiasmo, apesar de alguns momentos de tristeza. Então, seu mestre deixa uma obra de investigação e também de diversão, que é os contos de Beedle o Bardo, que é muito interessante, onde a autora segue uma série de referências também da literatura clássica britânica, o que é bastante interessante também de observar. E o pomo de ouro para o Harry, que o recorda da importância da perseverança, da competência, conhecendo o seu discípulo na sua coragem, no seu valor de enfrentar as mais inúmeras adversidades e seguir adiante. Paula trouxe para a gente aí uma palavra virtude, que é fundamental nessa relação mestre-discípulo e que, no final das contas, é fundamental para a convivência humana, para uma convivência mais profunda, que é a confiança. Dumbledore confia muito em Harry, não à toa ele expressa isso para os seus discípulos ao dizer a Lupin e a Queen que Harry é a melhor esperança que temos, confie nele. E nós vemos também uma confiança extrema de Harry no seu mestre, ao passar por essa prova, e por essa prova que eu citei anteriormente, da caverna, e várias outras. A confiança, ela é um elemento muito importante, como eu disse, para a convivência humana de maneira geral. Recentemente, um grande filósofo contemporâneo nos disse que só os seres humanos de alma elevada conseguem confiar. Ou seja, a desconfiança é um traço muito, como eu posso dizer, muito próximo do egoísmo, muito próximo de uma atitude inconsciente, muito próximo de uma atitude e de uma visão de vida relacionada à separatividade, relacionada ao medo, porque aqueles de alma elevada confiam. E o que é mais elevado do que uma relação entre mestre e discípulo, né? Essa amizade, essa confiança, esse amor, essa devoção profunda. Mas eu gostaria de falar um pouco mais sobre isso, porque a confiança ela também se expressa em uma amizade quando ela é profunda. E a confiança, a amizade
trazem a união, que combatem esses outros elementos que eu tratava anteriormente. Então, 2 cenas aqui, 2 momentos dessa obra que são importantes, né? O primeiro é ali no final ainda do Enigma do Príncipe, quando Harry ele é chamado a atenção pelos seus amigos para dizer, olha, você não vai só, essa não é uma luta sua, e além disso, ainda que fosse somente sua, não são frases do filme, tá, turma? É minha compreensão de como a coisa foi. Ainda que fosse uma luta só sua, nós estaríamos com você, por Harry ou por Hermione e Rony, né? Levando essa ideia de que confie nesse laço que temos entre nós. Quando eles vão lidando com as Horcruxes, né, que representam essa separatividade, carregam consigo essa separatividade, a desconfiança, o medo, porque afinal de contas foram criadas em um momento de treva, em um momento mau por Voldemort, eles precisam resgatar essa virtude da confiança para poder vencer isso. Realmente, João, essa virtude é muito importante e como um braço, uma força também aí para esse espírito de amizade e fraternidade. E a gente vê bem claro que o Rony ele passa individualmente por esse desafio e é o que permite ele vencer uma das Horcruxes mais difíceis de destruir. Justamente pela força da sua vontade, do seu amor, da sua confiança, da sua amizade. Ele realmente é provado nessa amizade, de uma forma muito direta e também na confiança nele mesmo, porque assim como a vaidade que a gente vê no Enigma do Príncipe passa como uma prova para o Draco, para o próprio Harry, a gente vê aí também uma prova de confiança em si mesmo, que o Rony vai viver. E que também é importante para aportar no conjunto, nesse conjunto fraternal que representa eles 3, a Ordem da Fênix. Essa força é necessária, é importante. E ele vence e ele enfrenta isso. Porque de alguma maneira isso são sombras dentro de nós, esses defeitos que falávamos antes. E esse elemento luminoso que inspirou também a própria orientação do Dumbledore é essa autoconfiança também que ele desenvolve nesse momento e a partir daí. Um outro momento, outra cena muito simbólica, Paula, quando o Rony está enfrentando essa prova, é que essa desconfiança, esse medo, essa baixa autoestima, elas vêm acompanhadas da fantasia. E aqui eu acho que vale a gente diferenciar um pouco o que é imaginação de fantasia. A imaginação, ela se expressa, ela acontece em nós quando estamos conscientes e a nossa vontade interna determina os rumos da imaginação. E aí a nossa alma é capaz de criar elementos fantásticos. Então, imaginar um futuro mais belo, um artista quando imagina a obra que está por construir, ele está usando esse poder plástico da alma, repito, com consciência e com a consciência esclarecida e com a vontade dominando esse processo. Mas a nossa mente ela é muito ardilosa, já citamos aqui o Bhagavad Gita, podemos citar também a Voz do Silêncio, que já falamos de Blavatsky em outro episódio, e a gente sabe que a mente ela é uma grande inimiga se mal controlada, e a fantasia se expressa justamente quando a mente não está controlada. E aquela cena em que Rony enxerga Harry e Hermione juntos em uma atitude romântica, por assim dizer, é pura fantasia. Então isso pode ficar, inclusive, de lição para a gente em nossa vida cotidiana. Quando uma imagem muito estranha, vou usar um termo comum, né, muito viajada, aparecer em nossa mente, a gente busca se agarrar em um elemento positivo em nossa alma, em nosso ser. No caso, ele se agarrou na confiança, na lembrança da amizade, e aí ele conseguiu vencer a Horcrux, conseguiu vencer essa imagem. E, repito, a gente pode fazer isso no nosso dia a dia. Podemos fazer isso em nossas batalhas, nossos Kurukshέτras cotidianos. Sempre que uma fantasia aparecer, uma imagem que a gente sabe que não tem nada a ver, um ciúme excessivo, um medo excessivo, essas construções loucas que todos nós temos o dia todo,
a gente tem como saída se agarrar em nossas virtudes. Então, lembrar do amor, lembrar do carinho, da amizade, a confiança em nós mesmos, da beleza das nossas relações, da beleza que há na natureza, para que a gente saia desses estados de fantasia, porque eles são muito deletérios, eles são muito ruins. E a gente pode ver que essa amizade, ela tem uma força muito grande, essa fraternidade, né? Inclusive transcendendo a própria morte, que é o tema seguinte que podemos tratar, que aparece bem evidente nessa obra, que inspirou a autora, né? Uma curiosidade é que o símbolo das relíquias da morte, alguns anos depois de ter escrito, ela se deu conta que subconscientemente ela tinha relacionado o símbolo a um momento particular da vida dela, quando ela assistia um filme chamado Um Homem que Queria Ser Rei. E nesse filme ela enxerga um símbolo, que é um símbolo que se diz que é da maçonaria, e ela estava projetando e desenhando uma personagem. E depois ela percebeu que talvez isso possa ter tido uma influência nela, porque ela lembra bem, porque a mãe dela morre nesse momento e ligam para ela, para avisá-la. Então é interessante que ela diz que a obra toma todo um sentido diferente porque vai tratar das perdas, né? Então podemos falar da experiência do Harry em relação às perdas, em relação à morte, novamente, né? Ele perdeu Dumbledore, vamos já explicar, porque a gente justamente entende que essas perdas são ilusórias, né? Mas ele tem a partida do Dumbledore, do Dobby, né? Dos seus pais já antes ainda, do Sirius. E ele ainda vai enfrentar esse processo. Ele tem muito medo também de que seus amigos se exponham, né? Que aparece bem nessa obra. E ele vai precisar enfrentar esse elemento. E aí os personagens vão chegar nesse ponto, né? Seus amigos, junto com ele, de descobrir esse enigma das relíquias da morte através do conto de Três Irmãos. Esse conto, que também está inspirado nessa literatura clássica, ele vai trazer elementos da moral, elementos de ensinamentos muito interessantes. Que é um conto onde os personagens vão se relacionar com a morte, né? Três irmãos que estão atravessando um rio e conseguem, por magia, construir uma ponte, e a morte se sente enganada. E ao se sentir enganada, ela comenta então com os bruxos, os magos ali naquele momento. Ela faz um pequeno enigma, uma certa armadilha, ou talvez poderíamos ver, na verdade, ela está ensinando esses bruxos, né, esses magos. E um deles pede, então eles têm a condição de atender certos desejos, né? Um deles pede a varinha das varinhas, mais poderosa. O outro pede, então, a pedra da ressurreição para poder trazer de volta os mortos ao mundo dos vivos. E um terceiro, humilde e respeitoso, pede a capa da invisibilidade para se proteger, digamos assim, da morte sem causar dano a ninguém e poder proteger também depois o seu filho. Então nós vemos muitos ensinamentos muito belos, muito interessantes aí sobre essa ideia da morte, não como algo ruim, não como algo negativo, mas como algo natural e que nos ensina, mas que também nos prova. A vida, a morte, de alguma maneira, são grandes mestras que nos exigem e nos provam nos nossos valores. E aqueles que atravessam esse processo com respeito a isso, entendendo, compreendendo com sabedoria isso, com humildade, são os verdadeiros vencedores da morte, aqueles que dominam isso. E é o processo que, de alguma forma, o Harry vai viver. Essa compreensão
de como dizia a Luna em um outro momento, né? Nós não perdemos realmente nada. Nós apenas mudamos as coisas de lugar e as reencontramos de outras formas, né? Então, quando alguém se vai, um amigo querido, se vai realmente, segundo muitas tradições, muitas mitologias, muitos ensinamentos clássicos, a morte é uma passagem muito bela, que pode ser, inclusive, celebrada, que sim, nos causa uma dor, um sentimento de saudade, mas que nos ensina muito e que pode nos desenvolver também, nos ensinar. E gostaria de trazer uma frase que está na introdução do Relíquias da Morte, no livro, que é belíssima e não poderia deixar de compartilhar, justamente sobre essa reflexão do que transcende a morte, ainda que a gente vai falar desse tema no próximo episódio, né? E diz assim: a morte é apenas uma travessia do mundo, tal como os amigos que atravessam o mar e permanecem vivos uns nos outros, porque sentem necessidade de estar presentes, para amar e viver o que é onipresente. Neste espelho divino, vêem-se face a face. A sua conversa é livre e pura. Este é o consolo dos amigos, e embora se diga que morrem, sua amizade e convívio estão, no melhor sentido, sempre presentes, porque são imortais. Essa é uma frase de William Penn, que a autora cita e que resume de uma maneira muito, muito bonita muitos ensinamentos clássicos sobre os valores permanentes, os valores atemporais, que são esses que nós temos falado tanto e sempre falamos em todos os nossos podcasts, que são valores para viver na vida. Bem, Paula, muito obrigado primeiro por compartilhar essa ideia tão bonita. De fato, a filosofia tem nos ensinado sobre esses valores permanentes, esses valores que perduram, ainda que o ser humano mude as circunstâncias, mude a forma de convivência, e valores que vão nos ajudando e ajudaram a Harry Potter a encontrar esse pequeno mago que existia dentro dele, mas que ele precisava desvelar. Portanto, Paula e João, gostaria que nesses momentos finais do nosso episódio vocês contassem um pouco das ideias centrais que tratamos até aqui e o que a gente pode esperar para os próximos filmes, né? E também para o próximo e último episódio da nossa série. Realmente agora é um momento decisivo que o Harry e seus amigos, e principalmente o Harry, porque ele vai ter que enfrentar em algum momento, diretamente, o seu inimigo, que de alguma maneira é o seu inimigo interior. É a sua saga também individual. E que ele vai precisar enfrentar e descobrir com muito valor, com muita competência, como falou seu mestre, com muita coragem. E vamos ver esses elementos da sua pureza, do seu amor, da sua humildade e da sua coragem como essas grandes forças que vão levá-lo a isso. E, bom, deixamos para depois, então, deixamos esse gancho. Podemos falar também aí depois do professor Snape, que é um personagem que ainda vamos explorar um pouquinho. E seguimos. Pedro, Paula, mais uma vez foi uma grande satisfação dialogar com vocês. Dialogar filosoficamente é sempre um grande crescimento, né? Mas dialogar sobre essa obra nos toca muito, né? E não é à toa que estamos aqui. Gostamos muito da obra, vivemos isso em nossa juventude. Vocês não estão nos vendo, mas a gente somos jovens de alma, né? E creio que para essa nossa última jornada, nosso próximo podcast, a gente pode trazer esses elementos que você citou, Paula. Falar um pouco do finalzinho também, do Relíquias da Morte, parte 1. Acho que a gente podia conversar um pouquinho sobre o papel de Dobby, sobre a natureza. E, de uma maneira geral, a gente vai tentar trazer para aqueles que nos ouvem
uma síntese, né? De alguns elementos, ou dos elementos que conseguimos elucidar com esse nosso diálogo nesses episódios dos podcasts que gravamos anteriormente. Então fica aqui um abraço para todos vocês. Vamos lá. É isso mesmo, João. Encerramos mais um ciclo dessa nossa saga, na nossa aventura, né? E seguimos então para o próximo episódio, muito motivados aí com esses temas que tocam o nosso coração e que podemos compartilhar com todos. Até breve. Então até a próxima, Paula, até a próxima, João, até os próximos episódios para aqueles que nos escutaram durante essa parte da saga e, claro, convido a todos vocês para que ouçam os episódios anteriores já publicados e também ao episódio que virá, o próximo e último episódio da nossa série de podcasts sobre o Pequeno Mago Harry Potter, e também convido a conhecer todos os nossos conteúdos do podcast filosófico através do site nova-acrópole.org.br/podcast. Até a próxima! A trilha deste podcast é de autoria de Camille Sanson. A Real Marcha do Leão, parte da suíte Carnaval dos Animais.